Estou cada vez mais por ti. Senhor, tu és incomparável. Teu nome é maravilhoso. Leva-me além. Leva-me além. Ao nível mais profundo de intimidade contigo, ó Senhor. Leva-me além. Leva-me além. Que minha vida flua mais do que o poder. Render a ti uma só adoração e derramamento. É o que meu coração deseja. Te imaginar é me inspirar para te dizer: estou apaixonado por ti. Senhor, tu és incomparável. Teu nome é maravilhoso. Leva-me além. Ao nível mais profundo de intimidade contigo, ó Senhor. Leva-me além. Uma só. Ao nível mais profundo de intimidade contigo, ó Senhor. Leva-me além. Que minha vida mais do que o poder. Ó Senhor, nosso Deus e nosso Pai, em o nome do Senhor Jesus, nós entramos mais uma vez em oração, Senhor, e queremos mais uma vez agradecê-lo por esta honra e privilégio que temos de iniciarmos mais um dia na tua presença. O privilégio de estarmos na tua casa para mais uma vez buscar a tua presença. Está escrito na sua palavra: buscar o Senhor enquanto se pode achar, invocá-lo enquanto ele está perto. E este é um privilégio que, infelizmente, muitas pessoas neste mundo
Não tem. Porque vivemos num mundo cheio de deuses de todas as espécies, que nada podem fazer, deuses que não podem ouvir, que não podem salvar, que não podem estender as mãos, que não podem livrar, porque são deuses de pau, de pedra, deuses feitos pelas mãos dos homens. E muitas são as pessoas que vivem invocando os deuses que o mundo apresenta e que não creem no único e verdadeiro Deus. E outros que estão por este mundo sem saber que há um Deus que nos amou de tal maneira que enviou o seu único Filho para que todo aquele que nele crê não pereça. E não sabem que o Senhor Jesus veio a este mundo sacrificar-se por nós. E nós temos, Senhor, este privilégio. Nós temos a honra de saber que o Senhor é Deus. E como está escrito na sua palavra, esse é o motivo verdadeiro pelo qual o ser humano pode se gloriar. Por isso está, Senhor, escrito que o rico não deve se gloriar na sua riqueza, nem o sábio na sua sabedoria, e nem o forte na sua força. Mas se alguém quiser se gloriar, deve gloriar-se em saber que o Senhor é Deus, em saber que o Senhor é misericordioso. Nós queremos agradecê-lo por estarmos aqui, sabendo que muitas são as pessoas que estão por este mundo aflitas. Muitas são aquelas que estão agora dentro de hospitais, entre a vida e a morte. Muitas são aquelas que estão dentro de presídios, vivendo numa condição pior do que muitos animais. Muitas são as pessoas que estão por aí embriagadas, outras sob o efeito das drogas, outras que estão neste momento tão oprimidas e deprimidas que estão pensando em acabar com a própria vida, outras que não têm ânimo nem força sequer para se levantar porque estão prostradas diante das aflições que o mundo apresenta. Nós queremos agradecê-lo, Senhor, porque sabemos que podemos confiar em Ti, porque sabemos que não há nada considerado impossível para o Senhor, porque sabemos que não há circunstância que seja tão impossível que o Senhor não possa transformá-las. Não há, Senhor, problemas, não há impossibilidades que sejam tão grandes que o Senhor não possa se manifestar e transformar. Não há deserto que seja tão seco, tão árido, tão difícil que o Senhor não possa fazê-lo cessar. Não há nada que o Senhor não possa realizar. O Senhor é Deus. Nas tuas mãos está a força e o poder. Basta o Senhor agir e qualquer situação se transforma. Basta o Senhor estender as mãos e qualquer impossibilidade é resolvida. Basta o Senhor agir
e tudo se transforma. E eu peço em nome de Jesus, em favor de cada pessoa que está aqui, para que o Senhor venha abençoá-las nesta manhã. Elas vieram aqui buscar a tua face, elas vieram aqui glorificar, elas vieram aqui em busca da tua presença, da tua direção, da tua força, da tua orientação. Elas vieram aqui, meu Deus, em busca do Senhor. E eu peço, então, responda e corresponda, porque está escrito na sua palavra que aquele que te busca, esse te encontra, e aquele que te encontra, encontra o teu favor. Que essa palavra venha se cumprir e essas pessoas sejam grandemente abençoadas e possam sair daqui, Senhor, diferentes, possam sair daqui fortalecidas, com direção, respondidas, com a certeza de que o Senhor ouviu, com a certeza de que o Senhor se deixou achar, com a certeza de que a vinda delas aqui não foi em vão, não foi inútil. Seja, meu Deus, glorificado. Nós te pedimos isso e te agradecemos de todo o nosso coração, na certeza de que o Senhor é Deus. Todo aquele que chama, que clama pelo teu nome com fé, esse tem a garantia de que será ouvido. Por isso está escrito na sua palavra: invoca-me e eu responderei. Anunciar-te coisas grandes e ocultas que não sabes, que não conheces, que a tua palavra venha se cumprir e eles sejam grandemente abençoados. Que a luz do teu poder, Senhor, resplandeça sobre cada pessoa de uma maneira grandiosa, que tudo que tem a ver com as trevas seja dissipado e eles sejam abençoados, em nome do Senhor Jesus. Para onde seguir? Se você percebe que não quer mais fugir, levante a cabeça, e não olhe para trás. Chame a Deus, chame a Deus, chame a Deus. Se tua vida anda para um abismo sem fim, se os teus olhos choram, e não queres se vir, levante a cabeça, e não olhes para trás. Chame a Deus, chame a Deus, chame a Deus, chame a Deus, chame a Deus que não se passa. O que eu não passa e não volta mais.
assim, meu Deus, que a luz do teu poder resplandeça sobre nós, sobre a nossa vida, sobre os nossos caminhos, sobre este lugar, e que as trevas sejam dissipadas, as dúvidas, desespero, incredulidade, tudo aquilo, Senhor, que possa nos impedir de nos aproximarmos com toda a fé, seja dissipado e que sejamos abençoados em nome de Jesus. Graças a Deus. Palmas para o Senhor Jesus. Amém. Graças a Deus. Podem sentar em nome de Jesus. Graças a Deus. Bom dia, pessoal. Bom dia. Bom dia. Não há para Deus nada impossível, não há nada difícil, não há nada que Deus não possa reverter, transformar. É sempre importante lembrar que, por mais impossível que seja o que possa estar a situação de uma pessoa, se Deus tão somente agir, tudo se transforma. A Bíblia diz que, agindo Deus, quem é que vai impedir? Quem é que pode impedir? Então é essa fé que Ele deseja encontrar em cada um. Amém? Para a sua Bíblia no livro de Êxodo, capítulo 17. Chame a Deus em tua vida, logo muda. Ele cura a ferida, te libertará. A verdade e a vida, Ele quer te dar. Chame a Deus, chame a Deus. Chame a Deus, o tempo passa e eu volto mais. Suas graças, sua vida pode se acabar. Ele cura a ferida, te libertará. Chame a Deus, chame a Deus. Graças a Deus. Olhe um pouquinho para mim, depois a gente lê, por favor. Nós falávamos aqui no domingo a respeito da necessidade da pessoa aprender a colocar em Deus toda a confiança. E explicamos que milagres, eles são importantes e necessários. Mas não é um milagre, ou não são os milagres que mantêm uma pessoa com Deus. Muitas pessoas um dia foram curadas de doenças incuráveis, há pessoas que obtiveram vitórias diante de problemas impossíveis, há pessoas que um dia chegaram na miséria, prosperaram, obtiveram solução de problemas impossíveis, e nem por isso elas permaneceram com Jesus, nem por isso. Há pessoas que conquistaram milagres e viraram as costas para Ele, porque não são os milagres que mantêm a pessoa na presença de Deus. Mas os milagres são importantes e necessários. Deus, às vezes, permite adversidades, impossibilidades, circunstâncias contrárias. Ele, muitas das vezes, permite adversidades, até porque Ele deseja também se manifestar, Ele deseja agir, Ele deseja corresponder. Mas quando surgem as adversidades, as impossibilidades, as circunstâncias contrárias,
Deus também observa qual é a reação da pessoa, qual é a reação do cristão quando surge uma impossibilidade, quando surge uma adversidade. Existem aqueles que, quando se veem diante de dificuldades, eles desanimam, eles murmuram e às vezes se rebelam contra Deus porque estão diante de uma adversidade. Existem outros que, diante de uma adversidade, diante de uma circunstância contrária, o que eles fazem? Eles usam a fé, eles exercitam a fé. Então, Deus permitiu muitas vezes que o povo de Israel se deparasse com inimigos mais poderosos do que eles, mais numerosos do que eles. Deus permitiu adversidades, porque também queria não apenas se manifestar, mas queria ver qual era a reação do povo diante daquela adversidade. Então, às vezes o cristão, ele diz assim: eu sou uma pessoa de fé, ou ele diz: eu tenho muita fé. Mas há aqueles que dizem ter fé quando tudo está indo fácil, quando tudo está indo a mil maravilhas. Nós não provamos, acima de tudo, a nossa fé quando as coisas estão indo a mil maravilhas. Quando tudo está favorável, quando tudo está fácil, é muito fácil dizer que crê, é muito fácil dizer que tem fé. A fé, ela é provada, acima de tudo, quando a pessoa se vê diante de uma adversidade, de uma situação impossível, de uma situação contrária. Então, vamos ler dois exemplos aqui. Êxodo 17, 18. Esse é um exemplo de como nós devemos nos proceder diante de uma adversidade. Havia um povo chamado Amalequitas, e esse povo de Amaleque, eles queriam impedir que Israel chegasse à terra prometida e entrou no caminho de Israel, diz a Bíblia. Então o versículo 8 diz assim: então veio Amaleque, o povo, e pelejou, batalhou, lutou contra Israel em Refidim. Com isso ordenou Moisés a Josué. Moisés deu uma ordem para Josué, dizendo assim: escolhe-nos homens e sai e peleja, luta contra Amaleque. Amanhã estarei eu no cimo do outeiro, e o bordão de Deus, o cajado, estará na minha mão. Fez Josué como Moisés lhe dissera, e pelejou contra Amaleque. Moisés, porém, Arão e Hur subiram ao cimo do outeiro. Quando Moisés levantava a mão, Israel prevalecia. Quando, porém, ele abaixava a mão, prevalecia Amaleque. Ora, as mãos de Moisés eram pesadas. Por isso tomaram uma pedra e a puseram por baixo dele, e ele nela se assentou. Arão e Hur sustentavam-lhes as mãos, um de um lado e o outro do outro. Assim lhe ficaram as mãos firmes até o pôr do sol. E Josué desbaratou Amaleque e a seu povo a fio da espada. Então disse o Senhor a Moisés: escreve isto para mim no livro e repete-o a Josué, porque eu hei de riscar totalmente a memória de Amaleque de debaixo do céu. E Moisés edificou um altar e lhe chamou: o Senhor é a minha bandeira.
e disse: porquanto o Senhor jurou, haverá guerra do Senhor contra Amaleque de geração em geração. Tá certo? Então, aquele povo, olhe para mim, por favor, aquele povo chamado Amaleque era um povo que servia ao diabo, era um povo absolutamente contra o povo de Israel. O que eles fizeram? Eles entraram no caminho de Israel para impedi-los de chegar à terra. O que Moisés fez numa situação de adversidade? Moisés disse: vamos desistir, vamos retroceder, vamos esquecer o que Deus prometeu? Não, havia um obstáculo, havia um povo guerreando contra eles, tentando impedi-los de tomar posse do que Deus havia prometido. Então o que fez Moisés? Chamou Josué e disse: escolhe homens, porque havia de travar uma guerra física, mas ele sabia que por trás daquela guerra física havia demônios, havia forças malignas. Então Moisés o que fez? Entendeu que tinha que lutar pelos dois lados, tinha que lutar fisicamente, porque havia homens fisicamente lutando contra ele, mas ele tinha que lutar espiritualmente, porque ele sabia que quem mantinha aquele povo, quem estava usando aquele povo para se levantar contra eles, era o diabo. Então Josué escolheu homens valentes e saiu para lutar fisicamente contra aquele povo. E o que fez Moisés? Moisés foi travar uma guerra espiritual. Ele disse: eu vou subir ao monte e o cajado de Deus estará na minha mão. Então a guerra se dava lá embaixo. E Moisés então travava uma guerra espiritual, enquanto Josué travava uma guerra física. Ora, o que acontecia? Quando Moisés levantava a mão, Israel prevalecia, porque quando ele levantava as mãos, ele estava demonstrando o uso da sua fé, ele demonstrava que estava usando a fé, e demonstrava que estava na dependência de Deus. Então o poder de Deus se manifestava e Josué vencia a guerra física lá embaixo. As mãos de Moisés eram pesadas, as guerras demoravam horas e dias e semanas, muitas das vezes. Então quando Moisés se cansava e baixava as mãos, os inimigos prevaleciam, porque o fluxo do poder de Deus parava quando Moisés baixava as mãos. Então os inimigos adquiriam força e começavam a prevalecer naquela guerra, lutando contra os mesmos homens valentes que estavam contra Josué. Isso tem tudo a ver com a vida de cada um. Ora, nós vivemos num mundo cheio de demônios. Nem todos os problemas que surgem, nem todas as dificuldades que surgem, elas surgem pela ação do diabo, pela ação dos demônios. Mas quando surgem adversidades, dificuldades, impossibilidades, quando nos deparamos com situações adversas, o que Deus espera de nós? O que Ele espera daqueles que creem nele? Ele espera que a pessoa desanime, ele espera que a pessoa fique prostrada, ele espera que a pessoa se entregue diante das adversidades, das circunstâncias contrárias, das impossibilidades. Não, Deus espera que cada um de nós venhamos lutar. Muitas das vezes, diante de algumas situações, nós temos que tomar atitudes que são naturais, mas o cristão precisa entender que as suas vitórias virão sobretudo através do poder de Deus. O que ele tem que fazer? Eu tenho que lutar espiritualmente também. Então eu tenho que orar. Eu não posso ficar aqui me lamentando, eu não posso ficar aqui
prostrado, eu não posso ficar aqui me entregando. Eu estou vendo uma situação adversa, eu estou diante de uma impossibilidade, eu estou passando por um problema, eu estou enfrentando uma situação adversa. Deus é Deus para se manifestar e mudar qualquer situação, mas Ele espera para ver qual é a nossa reação. Se de fato a pessoa é uma pessoa de fé, se de fato a pessoa é uma pessoa de fé, então diante de uma adversidade, de uma impossibilidade, de uma situação contrária, o que essa pessoa vai fazer? Ela vai lutar. Eu vou lutar. Surgiu um problema, surgiu uma adversidade, estou diante de uma impossibilidade, estou passando por situações que não condizem com as promessas de Deus, não estão de acordo com a palavra de Deus. Então, o que eu vou fazer? Eu vou lutar. Eu vou lutar. Lutar como? Sobretudo por meio da fé. Então, o que Moisés e os homens que estavam com ele fizeram e entenderam? Ou se Moisés abaixa os braços ou a mão, o poder de Deus para de se manifestar em nosso favor. Os inimigos, eles estão prevalecendo lá embaixo. Então, o que fizeram? Pegaram duas pedras, pegaram uma pedra, melhor dizendo, e Moisés assentou-se na pedra, ficou numa altura suficiente para os homens manterem os braços dele levantados. Então Arão de um lado e Ur de outro, eles ficaram sustentando as mãos de Moisés o tempo todo. Enquanto não acabou a guerra, enquanto Israel não prevaleceu, não desbaratou os inimigos, eles continuaram com as mãos erguidas. Existem situações que não adianta você lutar um pouquinho e desistir. Luta um pouquinho e desiste. Luta um pouquinho e se acomoda. Luta um pouquinho e desanima. Luta um pouquinho e se acomoda. Não vai prevalecer. Existem situações que a pessoa tem que ter, o cristão tem que ter determinação. Eu tenho que lutar até que a situação se transforme. Eu tenho que lutar até que a minha vitória se concretize totalmente. Está lutando pelo quê? Eu estou lutando por algo que é da vontade de Deus. Eu estou lutando por algo que é justo. Eu estou lutando para vencer uma situação que não está de acordo com as promessas de Deus. Eu estou lutando para prevalecer diante de uma situação que não glorifica a Deus. Esse problema, essa situação não glorifica a Deus. Então, eu tenho que lutar até o final. Então, as mãos de Moisés ficaram erguidas até terminar a guerra. Quando terminou a guerra, aí ele pôde baixar as mãos. E isso tem tudo a ver com cada um de nós. Existem situações que elas surgem. Deus permite. Não cai uma folha de uma árvore sem que seja da permissão de Deus. Uma folha. Com tantas árvores que existem neste mundo, não cai uma folha sem que seja da permissão de Deus. Mas o fato de Deus permitir problemas, permitir adversidades, permitir impossibilidades, não significa que Ele quer que sejamos derrotados por elas. Não significa. Ele permitiu que aquele povo entrasse na frente de Israel, que aquele povo tentasse impedir Israel de entrar na terra. E ficou vendo qual é a reação de Moisés e dos outros. Moisés disse: olha pessoal, vamos embora, vamos desistir do que Deus prometeu, da terra que Ele prometeu. Não. Moisés entendeu, nós temos que prevalecer sobre essa coisa. Nós não podemos ser derrotados por isso aqui. Nós não podemos ser derrotados por esse inimigo. Foi lá lutar e prevaleceram. E ficou registrado na Bíblia. Então isso serve de exemplo para nós, que
se há impossibilidades, problemas, situações que não estão de acordo com Deus, com as promessas de Deus, a nossa reação vai definir o que vai acontecer futuramente. Se vem um problema, a pessoa desanima, fica se deixando levar pelo sentimento, tristeza, desânimo, desanima, se entrega, então Deus não vai fazer nada. Aquela situação vai prevalecer sobre ela e acabou. Ela será vencida por aquilo. Mas se a pessoa diz, não, eu vou lutar, eu vou agir a minha fé, eu vou orar, se eu tenho que orar mais, então eu vou orar mais. Preciso jejuar, então vou jejuar mais. Preciso levantar de madrugada, vou levantar de madrugada. Preciso ir mais na igreja, preciso lutar, então vou lutar. E lutar até vencer. Não é lutar um pouquinho e desistir, lutar um pouquinho e desanimar. Por quê? Porque a nossa reação, ela define muito o que Deus vai fazer depois. Abra sua Bíblia, Números. O outro exemplo, é só passar alguns livros. Êxodo, Levítico, vem o livro de Números, capítulo 21. Esse é um outro exemplo, 21. Eles venceram aquela guerra lá atrás e prosseguiram em direção à terra prometida. Veio outra dificuldade, veio outro empecilho, veio outro povo tentando obstruir. Eles precisavam passar por uma terra, só atravessar a terra, só atravessar aquele território. E disse para o povo, olhe para mim por favor, e disse para o povo daquele território, nós só queremos passar e ir em direção à terra que Deus nos prometeu. Nós não vamos beber da água do seu rio, nós não vamos comer do seu alimento, nós só queremos passar. Mas o diabo lutava, e lutou e usou povos para impedir que Israel conquistasse a promessa de Deus, assim como o diabo, os demônios lutam. Não é tudo, repito, não é qualquer probleminha, qualquer situação que você diz, é demônio, tem um demônio, há um demônio. Não são todas as situações que surgem que significa que tem um demônio por trás. Mas existem situações que o diabo procura criar. E muitas das vezes Deus ele permite, para ver qual é a nossa reação. As pessoas fracas, as pessoas que desanimam, as pessoas que vivem dominadas por sentimentos, as pessoas que de fato não são de fé, ou não procuram viver a fé, essas não conseguem, muitas das vezes, tomar posse daquilo que Deus tem prometido para elas. Por quê? Porque elas vivem a fé e se mostram pessoas de fé quando tudo está indo mil maravilhas. Aí elas são de fé. Quando vem uma barreira, um obstáculo, uma situação contrária, quando surge uma impossibilidade, aquelas mesmas pessoas, muitas das vezes elas se entregam, se prostram e desistem e não lutam. Então essas não vão muito longe nessa condição. Vamos ler Êxodo 21, Números 21. Então Israel mandou mensageiros a Seom, rei dos amorreus, dizendo, olha o recado, a mensagem que Israel mandou: deixe-me passar pela sua terra, não nos desviaremos pelos campos, nem pelas vinhas, as águas dos poços não beberemos, iremos pela estrada real até que passemos o teu país. Israel, olhe para mim por favor. Israel estava pedindo apenas um favor: deixe-nos passar pelo seu país. Nós não vamos comer dos frutos da terra de vocês, nós não vamos beber da água dos poços de vocês, nós só queremos passar, não há nada. Isso já foi suficiente para que aquele povo
inspirado pelo diabo, se levantasse contra Israel. A mesma coisa acontece nos nossos dias. Muitas das vezes, pessoas e situações se levantam contra nós sem que tenhamos feito nada. Nada. Absolutamente nada. Pelo contrário. Às vezes, até abençoamos pessoas. E às vezes, depois de abençoadas, há pessoas usadas pelo diabo que ainda se levantam contra nós. Você sabia disso? Você sabia disso? Você sabia que nós, muitas das vezes, pastores, e eu falava isso com a minha esposa, às vezes a gente abençoa pessoas. Aí a pessoa chega na igreja cheia de problemas, está com a vida no fundo do poço. Você abençoa a pessoa. E depois que a pessoa é abençoada, às vezes não se levanta contra a gente. Você sabia disso? Você sabia que vivemos isso muitas vezes? O diabo usa aquelas pessoas às vezes para se levantar contra o próprio pastor. O que o pastor fez? Orou, ensinou, abençoou, perseverou em oração, atendeu, aconselhou. E isso não acontece só com a gente. Às vezes você abençoa alguém e aquela pessoa usada pelo diabo com espírito de inveja, sei lá o que é, às vezes ela se levanta contra você. Às vezes você dá um emprego para alguém, você abre a porta, dá um emprego para alguém, abençoou a pessoa, deu um emprego para a pessoa, para que ela tivesse salário, para que ela pudesse se manter. E de repente, injustamente, simplesmente inspirada pelo diabo, aquela pessoa se levanta contra você. Então Israel não fez nada contra aquele povo. Israel deixou claro: nós só queremos passar pelo país porque era o caminho para chegar na terra. O que eles fizeram? Versículo 23. Porém, Seom não deixou passar a Israel pelo seu país. Antes, reuniu todo o seu povo e saiu ao encontro de Israel ao deserto. E veio a Jaza e pelejou contra Israel. O que Israel fez? Mas Israel o feriu a fio da espada e tomou posse da sua terra, desde Arnon até ao Jaboque, até aos filhos de Amon, cuja fronteira era fortificada. Assim Israel tomou todas essas cidades dos amorreus e habitou em todas elas, em Esbom e em todas as suas aldeias. Porque Esbom era a cidade de Seom, rei dos amorreus, que tinha pelejado contra o precedente rei dos moabitas, de cuja mão tomara toda a sua terra até Asnão. É claro que lá se tratava de uma guerra física, mas você veja como é que as coisas acontecem. Eles queriam apenas passar pelo país. Não vamos pegar nada de vocês, nem beber da água, nem comer do fruto, nós só queremos passar. Aquilo já foi suficiente. Por quê? Porque o diabo odeia, detesta quando aqueles que pertencem a Deus lutam para ser abençoados. Então o diabo não queria de forma alguma que Israel chegasse à terra prometida. Assim como o diabo não quer que aqueles que pertencem a Deus venham conquistar, tomar posse daquilo que Deus prometeu para eles. Ora, então o cristão, ele tem que ser inteligente. Se a pessoa de fato está voltada para Deus, se de fato a pessoa crê em Deus, vive uma vida voltada para Deus, ela tem que lembrar-se: Deus tem grandes objetivos para mim. Ele tem objetivos para aqueles que pertencem a Ele. Esses objetivos não vão acontecer na vida da pessoa, se concretizar na vida da pessoa de qualquer forma. É preciso conquistar, tomar posse do que Deus prometeu.
E muitas das vezes, nessa atitude de querer tomar posse daquilo que Deus prometeu, nós vamos enfrentar dificuldades, nós vamos nos deparar com adversidades. Deus vai permitir circunstâncias contrárias, muitas das vezes simplesmente porque pertencemos a Deus, porque fazemos a vontade de Deus, porque procuramos agradar a Deus. Nós também vamos ver pessoas se levantando contra nós. E eu repito, eu não me iludo. Às vezes, pessoas com a vida no fundo do poço são ajudadas. E depois elas nos odeiam. Depois elas se deixam levar pelo diabo e nos odeiam. E às vezes criticam, e às vezes falam mal, e às vezes difamam, e às vezes perseguem, e às vezes criticam. Aí quando você vai ver o que fizemos contra aquela pessoa, não fizemos nada, só abençoamos, só lutamos por ela em oração, só abençoamos. Isso acontece. Então você hoje pode estender a mão para alguém. Você pode hoje estender a mão para abençoar alguém e amanhã, sem que você tenha feito nada, aquela pessoa pode tornar-se seu inimigo, sem que você tenha feito nada. Isso acontece. Nesse caso, no nosso caso, a Bíblia diz que nós devemos simplesmente abençoar aqueles que nos amaldiçoam. Se levantou, abençoa. Se Deus vê que a pessoa não é digna de receber a bênção, ela volta para a gente, a bênção volta para a gente, e a pessoa acaba recebendo a paga que Deus vê que ela merece. Isso é com Deus, muito bem. Mas o que eu quero que você entenda, acima de tudo, é que Deus permitiu que Israel enfrentasse obstáculos, adversidades, inimigos se levantaram, circunstâncias contrárias surgiram. E o que Deus esperava deles? Deus esperava que eles sempre tomassem atitudes de fé, sempre. Não é porque surgiu uma impossibilidade que eu vou desistir do que Deus me prometeu. Não é porque surgiu um obstáculo, uma circunstância contrária, não é porque alguém se levantou contra mim injustamente que eu vou deixar de lutar por aquilo que Deus prometeu. Então, a nossa atitude diante das adversidades vão definir se seremos abençoados ou não, se conquistaremos o que Deus prometeu ou não. De repente você está buscando a Deus corretamente, de fato tem sido fiel a Deus, e de repente você vê diante dos seus olhos uma situação extremamente impossível. Surge um problema, surge uma impossibilidade, surge uma dificuldade. Deus tem a solução, tem a saída, mas Ele vai observar o que você vai fazer. É o momento de você mostrar se você é de fé ou não. Você é aquele tipo de pessoa que vê uma dificuldade, uma impossibilidade, uma situação contrária, alguém se levanta contra você e você murmura contra Deus, se rebela contra Deus, ou você desanima, ou você se prostra, você fica se lamentando. Nessas condições, você não vence, você não vai vencer. Mas se você se mostrar de fé, não, vou lutar, eu estou precisando orar mais, então eu vou orar mais. Estou precisando jejuar, então eu vou jejuar. Estou precisando buscar mais a Deus, estou precisando viver mais a fé, estou precisando me empenhar mais em oração, estou precisando viver mais a fé, então eu vou viver a fé. Aí Deus dá a saída, dá a solução. Se entregou, desanimou, murmurou, fica choramingando, não luta, não vence. Então nós vamos fazer uma oração, e você deve tomar esses dois exemplos. Israel, até hoje,
vive cercado por inimigos. E os inimigos querem aquela terra a todo custo. Aquela terra que Israel vive pertence a eles. Deus deu, Deus prometeu, Deus determinou. Não tem 1 centímetro daquela terra que eles tenham conquistado injustamente, nenhum. O mundo, as nações se levantam, os inimigos a todo custo querem destruir Israel. Eles estão no lugar que Deus deu. Eles estão na terra que Deus prometeu. E isso provoca ódio, porque o diabo nunca quis que eles chegassem onde Deus queria que eles chegassem. Assim como o diabo não quer que aquele que realmente crê em Deus, está voltado para Deus, tome posse das bênçãos que Deus tem para ele. Agora, cabe a cada um mostrar a fé que tem. Cabe a cada um. Tem gente, tem cristãos, vê uma dificuldade, uma impossibilidade, uma situação impossível, a pessoa diz: não, eu sei que Deus quer me abençoar, eu sei que Deus tem um propósito para mim, eu sei que Deus quer fazer coisas maiores na minha vida, então eu não vou desanimar, desistir, ficar aqui murmurando, me lamentando, choramingando, não, eu vou me voltar mais para Deus, eu vou viver a fé, eu vou viver a fé, e vive a fé, e vai vencendo as impossibilidades, e vai conquistando o que Deus tem para eles. Tem pessoas que não é por causa da cor, grau de instrução, nada disso, é questão de fé. Tem gente que um grãozinho de dificuldade que surge, eles se desesperam, eles já dizem que Deus não é fiel, que Deus não está sendo fiel, que Deus não está ouvindo, que Deus não está não sei o quê. Um grãozinho de dificuldade já é suficiente para eles ficarem prostrados, se lamentando e choramingando, e desistem de lutar. Então os que vivem assim não chegam muito longe. Jesus disse: o reino de Deus é tomado por esforço, e só se apoderam dele aqueles que se esforçam. Então, quem não se empenha para viver a fé, não consegue chegar onde Deus quer que chegue. Então, vamos orar. Se você, porventura, estiver passando por dificuldades, problemas, adversidades, impossibilidades, situações contrárias, você está lutando pelo quê? Eu estou lutando por algo que é da vontade de Deus. A situação que você está vivendo, o problema que você está vivendo, essa situação permanecendo glorifica a Deus? Não, não glorifica a Deus. Essa situação permanecendo não glorifica a Deus. Então eu vou lutar contra ela. Há demônios, há forças malignas trabalhando para manter aquela situação. Eu vou lutar contra isso, com toda a humildade diante de Deus e com toda a minha fé. Eu vou lutar. Então, quando Moisés levantava as mãos, o poder de Deus se manifestava e Israel prevalecia. Era o mesmo inimigo, os mesmos homens que Josué escolheu estavam do lado de Israel, mas quando Moisés abaixava as mãos, aqueles mesmos inimigos prevaleciam, porque o poder de Deus parava de agir. Então quem para de viver a fé, quem para de lutar, quem para de exercitar a fé, vai deixando de ter a seu favor o poder de Deus. E aí, ao invés da pessoa vencer, ela vai sendo vencida. Então, vamos orar, depois nós vamos participar da Santa Ceia. Fiquem de pé, feche os olhos, vamos fazer uma oração. Feche os olhos em nome de Jesus. Feche os seus olhos, por favor. Senhor nosso Deus e nosso Pai e nosso Deus,
Em nome do Senhor Jesus, está escrito que quando Moisés levantava as mãos, Israel prevalecia. Quando ele abaixava as mãos, prevaleciam os inimigos. Porque as mãos de Moisés erguidas demonstravam fé e demonstravam que ele estava fazendo uso da sua autoridade. Por isso, Senhor, Moisés manteve as mãos erguidas. Aqueles homens sustentaram as mãos de Moisés até que a guerra cessou, até que a guerra foi vencida. E isso ficou como exemplo para nós, de que se usarmos a nossa fé, usarmos a autoridade que o Senhor nos deu e mostrarmos que estamos na tua dependência, o teu poder nos favorece e vencemos as guerras, as batalhas, as lutas, as adversidades que o mundo apresenta e aquelas que também são criadas pelo diabo. Israel prevaleceu porque não se prostrou, não desanimou, não se entregou. Que esta orientação produza frutos dentro de cada pessoa que está aqui, para que aqueles que porventura têm desanimado venham se entregando, se prostrando, que ao invés de lutar vivem a desanimar, vivem murmurando, vivem prostrados, vivem se entregando. Que aconteça dentro deles uma mudança, eles entendam que o Senhor tem solução para tudo, saída para tudo, mas dependendo da nossa reação, seremos vitoriosos ou seremos derrotados, porque o Senhor espera da nossa parte atitude de fé. Abençoe em nome de Jesus. Diga em nome de Jesus. Que o Espírito Santo nos ilumine para que possamos compreender no nosso espírito o que foi pregado e que o Senhor encontre em nós fé, determinação, atitude de fé, para que possamos vencer e conquistar aquilo que o Senhor tem preparado para nós. Nos abençoe, em nome de Jesus.